Saúdo os amados ouvintes do programa Mensagem de Esperança com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É com grande alegria e satisfação que estamos mais uma vez reunidos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estamos estudando o tema principal sobre a Igreja Eleita. E nesta lição de hoje, que é a terceira lição, iremos estudar eleição e predestinação. O nosso textuário nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está escrito lá em Efésios 1, 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, como nós estamos dando continuidade ao arcabouço desse trimestre, que é tratar de algumas passagens do livro da carta pela qual Paulo escreveu aos Efésios, e nesta lição de hoje, que tem a leitura bíblica em classe, é no capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12, e trata justamente da eleição e predestinação. Sabemos que esse assunto é um assunto bastante discutido nos meios teológicos, onde abrange algumas divergências entre os vários teólogos, não devido à questão de salvação em si, mas pela questão em termos de tempo, mas com relação à interpretação de determinadas passagens bíblicas. E essa lição de hoje ela está dividida em 3 temas principais. O primeiro diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico nos traz predestinados para filhos de adoção. E o terceiro e último tópico da lição de hoje nos diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então sabemos que esse assunto de eleição e predestinação, o que tem discutido bastante nos meios teológicos, e principalmente hoje em dia, há uma questão de entendermos o significado de eleição e predestinação na Bíblia e da forma como Paulo apresenta em sua carta. Primeiramente, nós vamos definir no primeiro tópico o que é eleição divina. Eleição, que é do grego eklegoi, refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que esse povo seja santo e irrepreensível. Então, essa eleição que Paulo fala é a eleição de um povo e não de um único. Então, se a eleição trata de um povo, então automaticamente entendemos que essa eleição se trata de uma forma coletiva. Então, é corporativa essa eleição. Essa eleição de Deus, através de Cristo, é uma eleição corporativa e, consequentemente, como é de um povo, esse povo é a igreja. E essa igreja que Paulo tanto fala também nessa carta aos Efésios, onde o próprio Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja e a igreja constitui esse corpo. Então, essa eleição é corporativa. Trata de várias pessoas que compõem essa igreja. Mas a maior dificuldade na interpretação da questão da eleição se traduz na questão do tempo. Porque alguns podem perguntar: se a pessoa é eleita antes da fundação da terra, então como pode essa eleição ser baseada na fé? Então a gente tem uma resposta para isso. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele dá essa resposta. Ele diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Então a presciência nos diz o conhecimento antecipado do futuro que Deus tem em relação aos acontecimentos. Então isso fala da sua onisciência. Então, baseado no seu conhecimento quanto à decisão que cada crente tomaria, Deus o elegeu antes mesmo da fundação do mundo, para que, elegendo esses crentes para como ser um escolhido
dele. Então, devido à presciência de Deus. Então, essa presciência é o conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas e do futuro, daquilo que irá acontecer. Então, é baseada justamente também na presciência de Deus. Agora, com isso, entendemos que quando passa para a eleição individual, tratando como indivíduo, essa eleição se torna condicional e não incondicional, como alguns têm ensinado. Ou seja, se ela é uma eleição condicional, Deus coloca o propósito pela qual o homem deve aceitar essa condição de eleito, de forma que os padrões são estipulados por Deus. Então, não de uma forma arbitrária, incondicionalmente, que Deus escolhe um e não escolhe outros. Não, de forma nenhuma. O Senhor escolhe os padrões. Então, o que é que acontece? De modo que, enquanto o homem continuar a responder afirmativamente à graça de Deus, esta será o grande agente pela qual ele vai receber a justificação, a regeneração e a santificação. Então, a graça, nesse caso, ela pode ser resistida. A graça a manifestada por Deus em Cristo Jesus, mas cabe ao homem aceitar os padrões divinos para receber esta graça. E não por decretos antigos de condenar um e salvar outros. Não, mas o decreto de Deus qual é? Marcos 16:16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, esse sim é um decreto. Então, a saída para se tornar um eleito e de forma condicional você aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo, que esse é o ponto-chave de você se tornar um eleito e juntar-se à Igreja de Cristo. O segundo ponto que nos traz predestinados para filhos em adoção, no versículo 4, no versículo 5 diz assim, no capítulo 1, versículo 5, que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, o que é predestinação? Predestinação, do grego proorizo, significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Em outras palavras, a predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, ou seja, todos os crentes. E o que será que irá acontecer? Deus predestinou os eleitos a quê? Já dá a resposta no próprio versículo, para sermos filhos por adoção. Então isso é um privilégio maravilhoso da parte que o Senhor nos concede por meio de Cristo Jesus, sermos adotados como filhos. E como fala lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, Paulo escrevendo, isso nos dá o direito de clamar Abba, Pai. Não é? Porque antes nós estávamos distantes desta graça, éramos alheios aos mandamentos de Deus, e o que acontece? Ele nos recebeu como filhos por adoção. E hoje, como Paulo retrata em Romanos 8:17, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então é importante que, com isso, o Senhor, Deus, nos predestinou a esse privilégio maravilhoso. Por isso que, no terceiro ponto, trata da sublimidade do propósito divino na predestinação. E qual seria essa sublimidade do propósito divino na predestinação? É interessante que a gente entenda, primeiramente, que Deus não predestinou ninguém à condenação. Porque Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, diz que Jesus provou a morte por todos. E Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então isso explica que Deus não predestina ninguém à perdição. Mas e por que Deus de antemão elegeu uns para a salvação? Nós já explicamos isso através da questão da presciência de Deus. Mas veja, se Deus vai eleger alguns para a salvação, então poderíamos dizer que
seriam aquelas pessoas que são boas, mas quem é bom? Quem é justo? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no próprio capítulo 3, versículo 10 diz que não há um justo sequer. Então, não há ninguém justo para que Deus viesse a salvar. Na realidade, o que Deus faz é salvar alguns que estavam destinados à morte, estavam destinados à perdição, à condenação. Aqueles que realmente aceitaram o plano da salvação do Evangelho, o sacrifício de Cristo. Então, com isso, essa sublimidade do propósito divino da predestinação é justamente está no amor de Deus. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então a predestinação, acima de tudo, a sublimidade dela é baseada no amor de Deus para com o seu povo, para com a sua santa igreja, para aqueles que atendem ao apelo do Evangelho e compreendem o sacrifício que seu Filho, Jesus Cristo, padeceu na cruz do Calvário. Então, meu amado irmão, que o Senhor cubra a tua vida de bênçãos maravilhosas espirituais nos lugares celestiais, como está escrito no princípio dessa epístola aos Efésios. Que o Senhor cubra a tua vida de bênçãos e abra cada dia mais o teu entendimento e que você possa atender a cada momento ao convite do Senhor para mudar a sua vida e ser um eleito em santificação, em adoração ao Senhor Jesus. Que Jesus abençoe a tua vida poderosamente.